Pessoal, boa noite, bem-vindos ao podcast Arara em Foco. Obrigado, Deus, por mais uma oportunidade de estar aqui com você para esse bate-papo, esse nosso encontro de toda semana. A você que nos acompanha, a você que já estava na espera, muito obrigado pelo seu carinho, pela audiência, que Deus abençoe você. Hoje, como a gente prometeu, foi avisado durante a semana, sempre tem um convidado especial e hoje é uma convidada. Hoje a gente vai fazer um bate-papo, vamos conhecer um pouquinho mais do trabalho dela, conhecer um pouco da pessoa também. Yara Bezerra, eu acho que você já ouviu falar muito esse nome, viu? Muito conhecido na região, uma das grandes influências aqui digital da nossa região e também empreendedora agora, né? A gente vai saber mais um pouquinho. Yara, seja bem-vinda, boa noite, obrigado por ter aceitado o nosso convite para esse bate-papo aqui no Arara em Foco. Muito obrigado, meu amigo Inácio, meu amigo Frank também, que está ali nos bastidores. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui hoje. É sempre bom você compartilhar experiências, conhecer novas pessoas e novos projetos. E sempre que eu sou convidada para um novo projeto, quando se trata de comunicação, a gente estava até partilhando aqui nos bastidores, né? Eu sempre gosto de fazer parte, então para mim está sendo um prazer. E aqui é um espaço leve, que traz tranquilidade. Já quero agradecer aqui a recepção. E vamos para mais um, né? Muito grata pelo convite, viu? Pronto, para a gente conhecer um pouquinho mais da Yara, eu vou pedir para que você faça um pequeno resumo de você, vai conhecer um pouquinho da Yara, porque durante o nosso podcast a gente vai conhecer mais, mas um pequeno resumo para quem é a Yara Bezerra. Não precisa dizer a idade não, né? Não, essa parte não. Vamos pular essa parte, né? Porque senão eu vou entregar a minha também. Ah, meu Deus. Então, Yara Bezerra atualmente é influência digital, empreendedora. Eu sou sócia com a minha irmã na empresa dela, numa loja de roupas e de sapatos. Eu fico com a parte de sapatos. E somos natural de Solânia. Sou natural de Solânia, nasci, me criei lá. Sempre amei o Brejo, sempre amei estar na Paraíba. Sempre trabalhei muito desde nova. Comecei a trabalhar aos 9 anos na feira. Sempre tive essa desenvoltura, sempre fui muito leve, muito comunicativa desde criança. Se tinha aquela apresentação Dia das Mães, Dia dos Pais, eu estava lá. Então, a comunicação, essa questão de transmitir a leveza na internet já vem desde criança. Eu sempre falo que a internet me encontrou, não foi eu que busquei, né? E Yara Bezerra é isso aí, é leveza, é comunicação, é alegria. Eu sempre costumo fazer muitas amizades por onde passo, sempre gosto de entregar um trabalho bem feito e sempre compartilhando também sobre a minha história, sobre a minha vida. Inclusive, e se vocês ainda não me seguem no Instagram, já quero convidá-los a seguir, tá? @Yara Bezerra Oficial. Sempre estou trabalhando em toda Solânia, Bananeiras, região. Inclusive, vou estar mais um ano no São João de Bananeiras, fazendo a cobertura digital por lá. E a gente sempre está aí, trabalhando, correndo atrás e o que tiver eu tô indo. Importante mesmo a gente conhecer um pouquinho mais da Yara. E para que você hoje fala o quê? Começou com 9 anos, está com 16, 17, quer dizer, foi pouco tempo, né, de trabalho, né? Faz uns dias. Mas, Yara, o que levou você a entrar nesse mundo do influência digital? Então, eu trabalhava numa loja e eu sempre costumava compartilhar meu dia a dia na parte de atividade esportiva, né? Eu sempre gostei dessa parte de esportes, eu gosto de correr muito, gosto de academia. E aí eu comecei a sempre compartilhar os meus treinos, a realmente incentivar as pessoas a treinarem. Sempre estava ali postando aquela foto no espelho diariamente. E era algo natural meu, que aí eu comecei a fazer e as pessoas começaram a me acompanhar e a gente meio que inocente, né? Uhum. Sem nem muita malícia, nem saber o que estava fazendo, na inocência mesmo eu compartilhava todos os dias. Sempre tive o hábito de estar filmando minha família, compartilhando, sempre sorrindo de tudo. E foi aí que eu comecei a filmar e os números começaram a subir. E eu lembro exatamente como se fosse hoje. Hoje somos 30 mil seguidores, já agradeço a todos. Exatamente 30.300. E olha só que coincidência, eu comecei com 3 mil seguidores. E aí teve um dia que eu postei um print, né? Eu printei a tela e falei assim, e eu sempre tive um engajamento muito bom, assim, sempre tinha pessoas ali interagindo comigo. E eu falei assim, os recebidos já podem vir, desse jeito, de forma leve, brincando. E aí foi quando uma loja
me viu e realmente mandou um recebido para mim. E assim, foi surreal, foi maravilhoso. Inclusive, foi a loja de Vanessa, a Rosa Chá Story, o primeiro recebido a gente nunca esquece, né? Antes da de Vanessa, óbvio, teve alguns lanches, algumas coisas assim, que sempre as pessoas me mandavam mais um recebido mesmo, especial, uma roupa, um look completo. Foi de lá, inclusive, um abraço, Vanessa. A loja dela agora está um sucesso, graças a Deus, cresceu bastante, assim como eu também, crescemos juntas. Então, sou muito grata a Vanessa, muito grata a Rosa Chá Story. E foi exatamente ela que, assim, foi me descobrindo, acreditou em mim também. E aí, realmente, os recebidos começaram a chegar. E aí foi quando eu abracei a ideia. Antes disso, eu já fazia algumas fotos, mas era coisa simples, era realmente só foto mesmo. Só foto para a loja, com roupa. E eu fazia foto também onde eu trabalhava, que eu trabalhava numa loja de esportes, como gerente, vendedora, cobradora, eu era de tudo um pouco lá. E aí comecei a fazer fotos para a loja também. E aí as pessoas começaram realmente a mandar recebidos, e chegava lanche, chegava pizza, chegava açaí, chegava... A gente não passava fome na loja. Tava sossegado. E ficava sossegado, o lanche era garantido. E, em contrapartida, outro meio me descobriu, né? Um ambiente totalmente diferente do que eu já tinha vivido, que foi o supermercado. O Central da Economia foi o primeiro empreendimento de grande porte que acreditou em mim, que pôde perceber um potencial que eu ainda não tinha visto. Meu amigo Ivanildo Alves, empreendedor, visionário, um abraço, eu sempre falo sobre ele, ele é um homem muito bom, não falando sobre só como empreendedor, mas como pessoa. Ivanildo, ele sempre foi muito visionário, eu acredito que nesses dias ele vai estar de volta. E foi ele que me deu a primeira oportunidade, que reconheceu o meu trabalho como influenciadora. E eu fui a primeira influenciadora de supermercado aqui da região. Hoje todo mundo tem aquela pessoa que faz o marketing de supermercado. Hoje eu também faço parte de outra rede de supermercado, que é o Boa Compra. Minha cara tá lá todo dia eu tô por lá. Mas eu iniciei no Central da Economia. Foi lá que descobriram Yara Bezerra, e aí só, graças a Deus, de lá estamos aqui. Isso foi lá por meio de 2020, 2021, por aí. Ainda é muito criança, né? Senão a gente vai entregar a idade. Não precisa. Calma. Não. Deixa eu dar uma boa noite aqui também ao meu amigo Frank. Frank, boa noite. Mais um podcast, né, Frank? Boa noite, Inácio. Boa noite, Yara. Boa noite, Frank. Eu descobri, minha gente, que esse pessoal aqui tem medo de câmera, viu? Aqui eu tenho até o Lombardi, tá? Olha, tem um Lombardi, e assim, em breve vocês vão ver eles aí no Instagram diariamente. Só se for das vídeos cacetados. É o poder da influência. Eu quero ver vocês no Instagram. A próxima vez eu quero estar aqui e vocês dizendo, a gente tá se enrolando, a gente tá aparecendo todo dia. Deus te ouça. O que é que vocês acham? Olha só, o rapaz aqui se dando também com as câmeras e celular igual. Vamos ver, né? Vamos ver se a gente chega lá, né, Frank? Vamos perder essa vergonha aí. Vamos lá, Inácio. Estamos aqui a participação do, não sei se é homem, a mulher tá Lulu, né? Eu amo, simplesmente maravilhosa, minha blogueira, né? Com você aí. Pessoal, vá deixando sua mensagem, deixando seu recado, vá interagindo com a gente aqui no nosso podcast, porque com certeza tem muita emoção. Eu deixei o link, tá? Do YouTube, da transmissão lá no meu Instagram. Então já vamos lá conferir, que é só clicar e já ver tudo ao vivo. Nesse trabalho que você tem, Yara, qual foi o maior desafio que você enfrentou? Rapaz, foram vários. E, pra te falar a verdade, não tem nada que eu fique muito marcado e eu veja como um desafio de mal forma, entendeu? Eu levo como aprendizado. Mas a gente teve um desafio, eu fazia o marketing de um evento. E teve um evento nesse evento que eu fiz o marketing durante muito tempo, eu até compartilhei lá no meu TikTok. Infelizmente, houve um erro de comunicação e eu e a colega de trabalho fomos barradas nesse evento. E aí foi triste, né, acontecer isso de certa forma, porque a gente criou uma expectativa para aquele dia. E aí quando a gente chegou, meio que aconteceu um erro de comunicação lá, a gente chegou para trabalhar e acabou que fomos barrados assim na entrada.
Mas depois deu tudo certo, a gente entrou e curtiu a festa, mas a gente criou uma expectativa que não foi atendida. Eu acho que, na verdade, esse aí nem foi o desafio, foi um deslize que aconteceu. E os desafios são diários, meu amigo. Os desafios são todo dia. Não tem aquele que, esse é maior, esse é menor, não. Todo dia tem uma novidade, todo dia tem um desafio, todo dia a gente tem que estar ali suando na raça e todo dia é uma etapa nova que a gente vai passando na vida. Já teve assim, alguma coisa que você foi convidar assim, será que eu vou conseguir? Ou você assim, não, eu enfrento na hora, não tem, comigo não tem. Rapaz, eu vou ser sincera, não teve nada que eu fui convidada assim, que eu pensei 2 vezes, será que eu vou conseguir? De verdade, sem soberba, sem... Eu sempre fui muito, como minha mãe fala, eu sempre fui muito afoita. E isso é pra tudo na minha vida. Eu já compartilhei aqui que eu já joguei bola, gosto de correr. Tudo que me desafia, eu tô lá. Então, por exemplo, um dos desafios bons que eu faço e que eu enfrento anualmente é estar por trás das câmeras no São João de Bananeiras. É uma responsabilidade muito grande. É um evento que tem um alcance muito grande, mas eu sempre transmito minha leveza, sempre sou a mesma pessoa, tanto no meu Instagram quanto no Instagram do São João. Também quero agradecer ao prefeito Matheus Bezerra, a Maria Porto, pela confiança, pela credibilidade, mais um ano tá participando desse evento tão grandioso que é para Bananeiras e para a nossa região, né? Que movimenta muito a economia, que muita gente se prepara para isso. E que bom poder fazer parte mais um ano e sem medo. Nenhum dos eventos que eu participei foi desafio, fui com medo, não. Esse daí, vamos embora. Eu chamo minha sobrinha, eu digo, vamos ali, Aisha. Hoje minha mãe até perguntou, tu vai pra onde? Ela disse, sei não, vovó, tô indo com o Titia, tô saindo aqui. Só foi. Então a gente é muito disso, sabe? Tem uma coisa nova pra fazer, vamos embora. Aproveitar já que a gente tá falando do São João, como é lá o trabalho da Yara no São João? Pra gente já ficar na ansiedade da espera dos stories. Já vão criando a expectativa. É muito leve, como eu compartilhei, é um trabalho muito tranquilo, muito leve, mas assim, tem um que a mais, né? Uma responsabilidade a mais, tem uma galera a mais ali observando, um alcance maior, um público externo. Mas é um trabalho leve, mas sempre com responsabilidade. Todo o trabalho que eu faço, eu sempre procuro muito respeitar os meus parceiros, as minhas contratações. Eu sempre procuro entregar um trabalho realmente de qualidade. E o São João é sempre um prazer, né? Tá ali, a época melhor do ano, uma das melhores épocas. Aqui em Arara é a festa da padroeira, né? E o São João a gente aguarda assim, ansiosamente. Mas é muito bom, é muito leve, é uma expectativa muito boa. É muito prazeroso poder estar ali no meio dos artistas, poder entrevistar os ídolos que a gente sonha. Um momento, você me fez lembrar de um momento que foi um desafio agora, lembrei. Foi me conter entrevistando Jorge Mateus. Porque eu sou muito fã. E aí você tem que realmente se controlar, né? Meu Deus, você não pode dar piti, tem que se controlar e manter o profissionalismo. E eu acho que eu tirei de letra, fiz direitinho, saí bem, não dei piti, não me emocionei. Fiquei muito feliz em poder entrevistar os meus ídolos. Assim, realmente, eu não sou assim, fã, mas eu gosto muito do trabalho deles, Safadão. E todos esses eu já tive o contato próximo e foi maravilhoso. E além disso, você também mostra outra parte, que é a parte de comunicação, quando começa a fazer essas entrevistas, um bate-papo, de um jeito diferente do pessoal tá ali acompanhando, né? Sim, é bom trazer a leveza, é bom ter uma conversa boa, um diálogo que as pessoas possam realmente entender, né? Uma conversa fácil, de fácil absorção, é muito bom. Importante mesmo. E você que está em casa, participa com a gente aí. Eu tenho uma pergunta que o pessoal mandou no WhatsApp. Bora Já lá. que a gente falou aqui de Matheus, tem algum vínculo familiar? Não, o nome, rapaz, porque o pessoal já não. me perguntou aqui no Zap, mas não esqueça não. Tem não. Matheus Bezerra é Bezerra aqui do Brejo e o meu Bezerra, por incrível que pareça, é lá de Belém do Pará. O meu Bezerra vem da parte do meu pai. Vamos dizer assim, tem um swing do Calypso do lado. Né? É por isso que eu gosto de Calypso. Por isso que vocês me veem dançando Calypso. Mas não tem nenhum grau parentesco, não. O nosso Bezerra, coincidentemente, somos Bezerra lá e Bezerra aqui, mas não tem grau parentesco, não. Coincidência, né? Não é, só coincidência mesmo. Bem legal mesmo. Aí,
aproveitando isso aí, sobre esses eventos, sobre essas participações, para você, qual foi assim o evento que lhe marcou mais? Foi o primeiro como influencer ou nessa parte de eventos? Qual foi o que marcou mais você até agora? Rapaz, para assim, ser bem sincera, um dos eventos que me marcou muito foi uma experiência que eu tive lá em São Paulo. Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu fiz uns trabalhos pelo Tô na Mídia. Tô na Mídia é uma cobertura digital também, que faz eventos, e lá a gente fez um rodeio. E foi um desafio muito, muito legal. Também não foi algo que me ocasionou medo, que poderia ter sido. Inclusive, até minha irmã falou, olha, tu cuidado nesse sotaque aí. Aí eu falei, rapaz, eu vou mudar o meu sotaque, mas eu não vou estar sendo eu. E aí eu fiquei fazendo a cobertura do evento dentro do Instagram do rodeio. E foi aí que eu adquiri muita experiência. Foi antes do São João de Bananeiras. Eu adquiri muita experiência nesse São João. Inclusive, Tô na Mídia, meu amigo. Um abraço, muito obrigado por todo o apoio, por todo o reconhecimento. Você, assim, foi uma das pessoas essenciais para o meu crescimento profissional aqui no Brejo, porque você sabe que, às vezes, o santo de casa não faz milagre, mas quando sai aí começa faz. A ser valorizado, né? Exatamente. E, né, com a Tô na Mídia, eu pude fazer vários eventos lá, conheci várias casas de show, CTN, Espaço das Américas, Vila Country, fiz esse rodeio, e o que realmente marcou foi fazer a cobertura do rodeio. E por incrível que pareça, minha gente, as pessoas lá ficaram assim maravilhadas com o trabalho, com realmente o cuidado de entregar o trabalho. Quando foi no ano seguinte que eu não estava, sentiram minha falta, então foi muito marcante, e foi o que realmente me fez perceber que eu tinha mais uma habilidade, porque às vezes você só descobre que você tem uma habilidade quando você faz. E aí eu já estava ali, tem aquela parte de treino é treino e jogo é jogo, eu já estava jogando no treino. Antes de treino já estava jogando. Foi, antes de treinar eu já estava jogando, já estava ali dentro do Instagram do rodeio, e as pessoas gostaram muito. E foi uma experiência muito incrível. Mas você não topou aquele desafio, aquela foto marcante que todo rodeio tem, que é em cima do touro com o chapéu? Não. Mas porque não me chamaram. Se arrumasse um touro manso, eu ia. Porque sempre tem essa foto, né, chamativa, verdade, né? É verdade. Inclusive, eu nunca tinha ido no rodeio. Eu nunca tinha participado, assim, de um rodeio. E lá foi um evento bem grandioso. Foram 6 dias de evento. Foram atrações também nacionais. Teve Jorge Mateus, teve João Pereira, teve muita gente boa lá. João Gomes, inclusive eu fiz um vídeo bem legal com o João Gomes. E foi muita gente boa que teve lá. Eu adquiri muita experiência. Falar com o Reginho entende muito de rodeio, né? Reginho, ele pode, quem sabe, levar a Yara aí para aprender também, e a gente possa estar pelo menos assistindo, né? Filmar, a gente só filma do lado da grade de fora, viu? Da grade de dentro. Se for pra grade de dentro, me chama que eu vou. Pode me chamar. Do lado de dentro eu corro, porque, quer dizer, dá trabalho para correr também, né? Mas é legal. Frank, mais participações aí? Manda um recado da galera. Ainda já a galera vai interagir com a gente, aí, né? Gente? Vamos interagir. E aí a gente pergunta, aproveitando também, Yara, eu até tinha feito aqui algumas perguntas, que é como você definisse também o seu nicho de trabalho, como é que você poderia definir para que a gente pudesse conversar aqui com o pessoal que está em casa, e também para as pessoas que estão nos assistindo aqui de Arara e da região que queiram contratar o seu trabalho também. Rapaz, eu até já tentei determinar um nicho, sabe assim, não, vou fazer só moda, não vou fazer só divulgação, mas eu vou fazer só cobertura de evento. Mas, felizmente, eu não consigo determinar um nicho. Por quê? Porque, graças a Deus, assim, na nossa cidade a demanda é alta. E aí todos me convidam e assim eu não, de certa forma eu não consigo dizer não. E claro que eu não vou deixar passar os trabalhos. Eu tenho muitas parcerias em vários segmentos, segmento de loja de imóveis, supermercado, óticas, na parte de moda também, na parte de eventos também. Então fica um pouco assim delicado eu dizer, não, eu só faço isso. Não, para onde me chamar eu tô indo. Inclusive, literalmente, eu já fiz até propaganda de caixão. Já também. Fiz propaganda de caixão, fiz de cemitério também. Então, é difícil, assim, definir um nicho. Gente, sério, não é brincadeira. Teve um cemitério, né, lá de Salane, o pessoal ia lançar um cemitério particular
E aí me chamaram para divulgar o cemitério. E aí teve também uma funerária que foi inaugurar o espaço e me chamou. Então, assim, não tenho como definir, não quero não. Não, quero sim, eu vou. Não sendo um produto ilícito, não sendo nada que vá ferir a minha integridade, eu tô indo. Se for para ganhar dinheiro de forma honesta, pode chamar a Yara Bezerra. E aí eu me lembrei agora, Yara, até de uma situação, você falando assim, abraçar aqui até meu amigo Filhinho, lá em Remígio, e tinha um jogo lá de futsal, até os meninos lá de Araruna, eu peguei uma carona pra vir na volta, e a gente brincava e dizia assim, ó, se vocês classificar para a próxima fase, já tá garantido o caixão de vocês, que era Filhinho do caixão, o nome do time era Vai em Paz. Olha aí. E a gente já brincava, eu vinha no meio do caminho, se apoia a gente já vai desclassificar, porque desse jeito não vai não. Ninguém quer ir. Mas é engraçado que assim, às vezes a gente pensa que não tem um meio de fazer justamente a propaganda Sim. de alguns locais. E aí você mostra que com a capacidade, seu conhecimento, não Sim. existe nenhum comércio, nenhum serviço que não possa ser divulgado. Que não possa ser divulgado. Até o caixão foi, então, a comunicação e a rede social, ela vai além do que a gente pode imaginar. O acesso é muito maior, então é o meio principal de informação hoje em dia, atualmente, e futuramente vai ser mais ainda. Então, quem ainda não está adequado à era digital, você tem que se adequar, você tem que aparecer. Tem um dito na era digital, né, de quem não é visto não é lembrado. Então, se você não está aparecendo, você não vai vender, você não vai expor o seu trabalho da melhor forma. Então, você tem que aparecer. Você tem que aparecer. Vamos tentar. E sim, e para você hoje? Viu, meu amigo Franco? Você tem que aparecer. As plataformas hoje para você, quais as plataformas hoje que para você é mais importante para divulgação do seu trabalho? A minha plataforma principal é o Instagram, mas eu também tenho um TikTok que tem bastante gente lá. Eu só ainda não consegui alimentar, vou ser bem sincera, porque assim, geralmente você tem que focar em algo, né? E o Instagram é minha principal fonte de renda. Graças a Deus, tenho várias parcerias e eu vivo exatamente disso, é por isso que sempre me procuram, porque eu entrego um trabalho com seriedade, um trabalho bem feito, sempre procuro caprichar, às vezes até no lanche que chega, eu tenho aquele carinho de fazer os recebidos. Então, quando você entrega algo bom, você também recebe um feedback muito positivo, e eu trabalho dessa forma, recebendo ótimos feedbacks. Todo recebido que eu faço, a galera vai lá, segue e compra mesmo e participa, e isso é maravilhoso. Falando em identidade visual, né, Frank, eu acho que também uma das coisas que chama muita atenção é a questão da beleza feminina. Isso também facilita para você na questão de fazer a propaganda, porque assim, também a sua beleza, juntando com um produto e um trabalho bem feito, isso também ajuda no desenvolvimento do seu trabalho? Eu creio que sim, eu acredito que sim, mas nem sempre só a beleza, né? Eu acho que tem que ter o pacote completo. E principalmente a forma que a gente passa a informação, a forma fácil. Eu sempre falo para os meus clientes, antes de chegar, eu até cheguei antes aqui para a gente poder entender a logística. Eu sempre gosto de fazer isso, poder entender a logística do produto, da empresa, de como eles gostam que passem a informação. Eu sempre procuro absorver e passar de uma forma prática, para que não seja uma forma engessada. Então, a beleza ajuda, né? Uns dentinhos branquinhos assim. Limpinho, tudo. É que às vezes a gente bota lá, a não ser que seja pra comédia, né? Aí fica mais fácil. Eu acho que talvez a gente pode até entrar, Frank, nessa área da comédia. Talvez facilite pra gente. Olha aí, tá vendo? Já estão descobrindo aqui os talentos, ó. Talvez a gente entre aí, porque o pessoal já olhar, já vai ter uma aparênciazinha, que vai começar a rir logo e pronto, já foi ali. Mas isso assim, até a forma de você, a sua simplicidade, o jeito, isso também, né, facilita, porque vai notar a pessoa que além do seu talento, da sua beleza, mas tem uma pessoa que entende o jeito que a pessoa quer. Sim. Um trabalho diferente, né? Com certeza. Quando você entende a forma que o trabalho quer ser entregue e você também entende sobre o seu público, você conhece seu público, na rede social tem muito sobre isso. O meu público, ele é um público que ele interage, ele gosta de saber o que é, como não é. E sempre quando eu vou em algum lugar, sempre vai alguém ali me perguntar: Yara, é bom mesmo? Tu indica mesmo? Porque geralmente algumas pessoas só fazem o trabalho e ali fica mentindo, né? É superficial, né? É superficial.
fica mentindo, ai, é maravilhoso, é muito bom, não sei o quê, no Instagram. E quando chega ali por trás, ou não sei o que, não presta. E geralmente eu sempre gosto de dar o feedback positivo. E geralmente eu sempre gosto de compartilhar coisas que realmente eu uso. Por exemplo, um lanche que realmente eu como, uma comida que eu realmente como, uma roupa que eu uso. Eu gosto de compartilhar coisas que eu uso para poder indicar. Porque eu não gosto de indicar uma coisa que não tenha fundamento, coisa que não seja com credibilidade. Eu não realmente eu analiso antes de fazer uma publicação. Nesse recebido, como você falou, tem muita alimentação. E aí, como é cuidar nessa Rapaz, alimentação para manter a forma física? É uma guerra, viu? Ainda bem, eu sempre falo pro pessoal, ainda bem que tem muito menino lá em casa. Dá para dividir. Dá pra dividir. Os sobrinhos ficam tudo felizes. Quando não tá todo mundo, eu digo, ei, chegam recebidos aqui, vem pra cá. E aí a gente resolve, porque aí fica aquela briga, né? Vida fitness e recebidos. Pra mim fica meio complicado. É uma balança ali que tem que estar equilibrada. Tem, é um equilíbrio difícil, viu? É complicado. Mas a gente sempre dá aquele jeitinho, eu experimento só pra passar o feedback. Mas se comer muito, aí eu vou perder as outras parcerias, né? Vou ser despedida dos outros. Aí, justamente nesses recebidos, eu sei que talvez você já tenha a prática, talvez já saia na primeira ou na segunda gravação. Mas de primeiro não sair, tem que provar cada um ali. Vai assim, dessa forma mesmo, ou repete o mesmo produto que foi ali? Rapaz. Que às vezes, de repente, você comeu uma coxinha, mas não ficou boa a gravação. Vai pegar outra que é pra sair a coxinha ainda inteirinha, tudo direitinho. Como é que é? Às vezes dá errado. Às vezes tem que colar de novo. Às vezes você corta, aí não deu errado, aí tem que colar, fingir que cortou de novo. Mas geralmente a gente já tem uma praticidade, sabe? Eu e minha sobrinha, a gente já tem uma conexão já de gravação muito boa. Quando eu faço um provador, eu sempre faço um vídeo de primeira, uma foto de primeira, a gente já gasta pouquíssimo tempo, é muito prático, nossa interação ali é só... Rapidinho. O movimento já está tudo reconhecido e a gente faz um trabalho bem feito e com bastante agilidade. A gente tem umas práticas já, graças a Deus a gente está bem, mas também a gente faz uns dias, né? Que venha fazendo esses trabalhos. E A você prática falava leva aqui à também perfeição. que hoje foi muita correria. Como é que foi hoje? Rapaz, hoje eu acordei cedo. Eu tô com essa maquiagem desde 8 horas da manhã. Tá a mesma ainda. A marca pode já dizer porque tá aprovada, né? Tá boa. Fiz provadores de manhã lá na loja da minha irmã. Fomos pro supermercado. Fizemos uma gravação num lugar de seguro veicular. De proteção veicular, na verdade. E aí também fomos numa ótica. Estamos aqui em Arara. Já fui em outro estabelecimento ali e já tô aqui. Corrido, hein? Corrido. Eu tava até comentando, o celular hoje ele trabalhou. E às vezes as pessoas julgam, né, meu amigo? Às vezes as pessoas falam assim, mas esse trabalho é muito fácil. Só passeando, Só se divertindo. só tirando foto, só comendo. Eu já ouvi muito isso. Mas quem leva como hobby realmente não entende que é um trabalho e desmerece. Mas quando você se aprofunda e vê que é um trabalho, que a gente tem uma dedicação. Por exemplo, não deu tempo nem comer. A gente fez ali as fotos de manhã, almoçou na correria, realmente ali engolindo. Aí já fui pro supermercado, depois já fui para outro estabelecimento de proteção veicular. E já corremos para a ótica. Aí fui para casa, eu disse, não tenho condições de ir assim sem tomar um banho. Eu vou ter que tomar um banho rápido, tomei um banho de gato rapidinho, troquei de roupa, já peguei e vim para cá. Então assim, é essa correria. E ela já tá ali editando o vídeo e a gente fica assim, ó, nesse tumulto. Hoje não deu tempo nem ir pra academia. Não façam isso, tá? Olha aí, é muito corrido. E durante a semana, essa correria, como é que é durante a semana? Rapaz, Ou você tira algum dia pelo menos para descansar? há uns dias atrás estava mais tranquilo. Agora a gente já tá pegando aí, parece que um ritmo de São João, e eu gosto disso, sabe? Eu gosto, parece que a gente tem a habilidade de estar ali na correria. Eu rendo mais quando tá na correria. Mas geralmente no domingo eu gosto agora mais de ficar no off, de curtir ali minha família, curtir os sobrinhos, ficar em casa mesmo de boa. No domingo é o dia que eu tô mais reservando pra mim, mas geralmente sempre aparece uma publi no domingo e eu tô lá. Muito bom. E conteúdo?
Como é que você faz assim os conteúdos? Você de repente ali chegou, vou fazer isso aqui natural, você também tem um pensamento em, eu acho que eu deveria fazer isso, eu acho que eu deveria fazer aquilo, porque assim, tem as publicidades, mas tem um conteúdo que você gera também o atrativo para o pessoal ir acompanhar. Sim, inclusive hoje a gente estava produzindo esse conteúdo para proteção veicular e geralmente, por exemplo, eu vim pra cá, né? Até perguntei se tem uma pauta e tal, já pra eu ir me preparando, já se né? Preparando. E quando eu pego determinado segmento, eu já vou me preparando, eu já vou criando algo que seja compatível com a identidade do segmento. Então, cada conteúdo é muito específico. Aí a gente vai criando cada um da sua forma, da forma que é a proteção veicular, da forma que é o podcast. Eu sempre procuro, assim, me adequar à identidade do conteúdo. Se não me falha a memória, Yara, eu acho que foi numa história, eu acho que foi do supermercado. E vocês tentando gravar, acho que era com uma moto, né? Saiu, depois você mostrou os bastidores, como é que foi. Como é que foi assim? Como é esse trabalho assim? Às vezes você consegue fazer naturalmente assim, normal, ou às vezes também dá um trabalhinho e vocês começam a rir. Sempre, custa mais um tempinho. Sempre. Custa muito. Inclusive, pronto. A programação era chegar em Arara mais cedo já para fazer um empreendimento aqui. Mas só que não deu tempo exatamente por isso, porque tem os contratempos. Você grava, aí grava de novo, aí sempre a gente tá ali gravando na rua, aí passa carro, aí passa uma moto, passa carro buzinando. E aí, por exemplo, essa questão da moto, grava de novo. Eu sou muito prática, mas geralmente tem os contratempos e aí dá um trabalhinho, quando você quer entregar algo de qualidade, um trabalho bem feito, então a gente sempre refaz novamente e aí tem essa questão de dar um trabalhozinho, mas é sempre prazeroso quando a gente entrega o resultado. Já teve um conteúdo, vamos dizer assim, esteja 70%, 80% quando você está fazendo ali, aí passa alguma, como você disse, um carro, uma moto, alguém grita e alguma coisa, você quer fazer tudo de novo? Com certeza. Rapaz, hoje mesmo eu tava gravando stories, aí passou uma moto. Tava gravando o stories da loja. O provador passou um caminhão, já tava no fim, eu tenho que gravar de novo. Sempre tem os contratempos, né? Sempre tem, todo trabalho tem um contratempo. Legal, assim, porque às vezes a gente pensa, quem tá comprando lá de cá, pensa, rapaz, é muito fácil. Logo, né? Foi ligeiro. Não, assim, os stories, realmente, os stories ali, em tempo real, eu sou muito prática, eu só vou gravando e saltando, eu sou muito prática mesmo, nada mecanizado, nada muito pensado. Principalmente quando eu tô dentro do meu carro, parece que eu e eu mesmo, e aí a gente tem aquela interação e é tudo muito leve. Legal, muito bom mesmo isso aí. A gente conhecendo um pouquinho mais da Yara Bezerra, você vai interagindo com a gente, não é não, Frank? Fica à vontade aí também. Espero que vocês estejam gostando aí, vão interagindo, mandando perguntas, algumas curiosidades, né, Frank? Isso, já tem gente aqui, tá? Francisca Alves, boa noite para todos. A Fátima Costa, minha blogueira preferida, simplesmente admiro demais esta mulher. Muito obrigada. O Matheus Original, boa noite, parabéns para Yara Bezerra, uma excelente entrevista, fique com Deus. Matheus Original, já estou na audiência como sempre nas quinta-feiras. Valeu pela participação. Matheus. Com você, Inácio. Abraço aí pro Matheus. O Matheus disse que tá assistindo eu agora na TV, porque no celular não tava cabendo mais no celular dele. Aí colocou na TV que é pra caber agora. Porque fica maior, né? A visão mais ampla. Esse aí tá esperto. Muito bem, Matheus. Inclusive, agora aproveitar essa interação, como é o seu engajamento, como é a conversa com os seus seguidores. O pessoal tá ali sempre presente, mandando mensagem, como é? Presença, mandando mensagem, respondendo tudo, interagindo, rindo, brincando. O pessoal adora quando eu posto minha mãe. Minha mãe é o ícone lá do meu Instagram. As pessoas realmente gostam muito quando eu compartilho ela, porque assim como ela é muito original, muito leve, muito espontânea. Ela, do nada, ela solta umas conversas assim que só ela tem. Então as pessoas gostam muito quando eu sempre compartilho algo com ela. E sempre que eu posso, sempre que eu vejo, sempre que dá ali para responder. Eu posso até demorar um pouco, mas eu respondo. Sempre respondo, todo mundo. Sempre que dá, eu tô ali respondendo, interagindo, mandando um áudio. E eu respondo assim, de forma leve, nada de... me perguntam, tem esse produto na loja? Eu falo, eita, sei não, mas fala no Instagram da loja que elas te passam. Assim, de forma bem leve mesmo.
E aí começa a participação dos familiares. A gente já vê aqui sua sobrinha participando. E os outros familiares gostam também de participar com você? Rapaz, eu falo que eu já treinei todo mundo. Inclusive, já tô treinando mais um sobrinho. A Aisha é meu braço direito, sempre tá ali. A diretora comigo. de produção, né? É, a diretora de produção, tá ali nas criações de identidade visual. Inclusive, a gente também tem uma empresa de audiovisual, que é a Bem no Clique, que eu e ela fazemos parte. A gente já está, assim, é algo por enquanto que está se iniciando, mas já tem, assim, um futuro promissor. A Bem no Clique é uma sementinha que eu plantei, que agora ela está já se enraizando e futuramente será grande. E somos eu e ela que fazemos parte. Aí tem o irmão dela também, que eu já treinei para filmar. Agora meu outro sobrinho, Eduardo, que também é muito talentoso. Inclusive fez 2 músicas, ele é compositor, viu? Ele fez 2 músicas na campanha, porque pra quem não sabe, eu fui candidata a vereadora, né? E a gente vai falar daqui a pouquinho disso aí também, viu? Meu Deus. Não ia escapar, não. Aí ele fez 2 músicas e na minha família, graças a Deus, todo mundo participa de uma forma e é muito gostoso isso. Minha mãe, ela é muito leve e às vezes ela nem se dá conta que eu tô filmando ela. Aí minhas irmãs também, então às vezes fica nos bastidores. Aí eu tenho minha irmã que trabalha com papelaria, aí às vezes eu invento algo, eu corro pra lá, ela me ajuda, minha irmã Juliana também. Todo mundo contribui, sabe? Todo mundo tá ali contribuindo, interagindo. Não tem aquela dificuldade de comunicação. A gente é muito leve enquanto a tudo. Todo mundo interage, todo mundo participa, todo mundo me apoia. Isso é maravilhoso. Isso é importante mesmo, sempre assim, o suporte familiar, isso ajuda, né? Demais. Muito bom. E falando justamente aí, né, como você falou da sua mãe, dos seus familiares, qual foi aí dentro da família aquele que primeiro disse assim, vai Yara, acredita no teu potencial? Rapaz, quando eu falei eu vou, todo mundo tava junto. Não teve assim aquele que primeiro, sabe? Porque eu já juntei todo mundo exatamente para isso, para entender como é que seria, se eles iriam me apoiar, o que é que eles achavam da ideia. Aí eu juntei minha mãe, minha irmã. A gente, assim, em casa, eu fui dividindo a ideia e apoiaram. Na verdade, foram eles que lançaram a minha campanha, porque eu ainda estava absorvendo a ideia em julho. Olha só, eu demorei um pouco para dizer assim, não, eu vou. Vai. Eu demorei um pouco. E aí, em julho, no meu aniversário, fizeram um aniversário surpresa que era... A ornamentação era minha foto já de já presidente, de candidata já. Então, Juliana que fez assim as fotos, fizeram a identidade visual da festa, todo já de candidato. Já. O tema foi candidato já. Eu tava de faixa e tudo, era de presidente ainda por cima. Então todo mundo me apoiou assim de primeira. E aí, assim, como foi para você esse desafio novo? Porque assim, você já tinha um grande conhecimento, não só em Solane, mas na região. E aí, partir para esse novo desafio, como é que foi para você? Foi um desafio surpreendente. Eu acho que eu me saí muito bem. Teve umas dificuldades no meio do caminho, né? Infelizmente, há 15 dias da eleição, eu perdi meu irmão. Ele faleceu num acidente de moto. E aí meio que desestabilizou. E a família novamente se reuniu e analisou e realmente foi aquele momento que aí a gente vai ou não vai, pensa em desistir, não vai desistir. E eu falei, não vamos desistir, vamos continuar, até porque ele estava super empenhado, estava super animado, então eu creio que não seria algo que ele quisesse, né, desistir. Então a gente não desistiu e foi. E a parte ruim foi essa, né? A parte ruim não foi nem ter perdido a campanha em si, mas perder alguém Que a gente ama é muito complicado. demais, né? Então foi algo muito... Foi uma bomba, né? Assim, Foi aquele momento assim onde também a família se uniu mais ainda para, né, tentar superar essa dor, né, nesse momento. Foi... A gente perdeu a direção, perdeu o rumo, todo mundo se perdeu, mas no final se encontrou
Mas falando da campanha, da experiência da campanha em si, foi muito bom. Infelizmente a gente aprende umas coisas que não é para aprender. Antes eu não entendia porque as pessoas diziam, não entra na campanha, você vai mudar e tal. Mas ainda bem que eu não mudei, eu vivenciei e vi que realmente é como as pessoas falam, que de certa forma tem aquela questão de, às vezes quem comanda é o dinheiro, mas eu ainda fui muito bem votada, eu saí muito bem satisfeita de uma campanha limpa, de uma campanha sem compra de votos, de uma campanha realmente na amizade. E eu fui muito bem reconhecida, foram 328 votos, eu falo sempre, na raça. Foi minha família que estava ali comigo sempre, alguns amigos apoiando. Então foi uma experiência, digamos que única e muito difícil. Mas a gente conseguiu tirar de letra e hoje eu estou aqui contando a história mais uma vez. Né? Muito bom mesmo, né? E você teve a coragem que eu não tenho. O Frank disse que ainda sonha em ser vereador aqui. É, Frank? É. Rapaz. Eu não tenho coragem nessa parte, não. A experiência, assim, em si é massa, sabe? Quando você tá vivenciando aquilo ali todo dia, de acordar cedo, de ir pro sítio, de sair de manhã, chegar de noite. Não tinha hora pra nada. Assim, eu acho que eu me adaptei rápido porque a minha vida já é isso, né? A correria do dia a dia, né? Essa correria de sair, de demorar para chegar, de estar num canto, de estar em outro. Então eu já eu já tinha vivido isso. Mas é muito diferente você vivenciar histórias, você conhecer pessoas, você conhecer cada pessoa e sua verdadeira realidade. É muito difícil, porque, Inácio, a gente vive numa bolha. Infelizmente, a gente sai para a periferia e vê outra situação. A minha realidade não é a sua realidade e a nossa realidade é totalmente da realidade das pessoas que realmente precisam. Então, teve dias que eu cheguei das visitas com o choro aqui, engasgado. Eu acho que quem me acompanha no Instagram, eu compartilhei, porque realmente as pessoas, algumas pedem porque é só pela prática mesmo, de pedir, né? Mas outras pedem porque realmente precisam, passam fome, passam necessidade, tem que escolher ou comprar o leite ou pagar a luz. Então, a realidade de cada um é totalmente diferente do que a gente vivencia, muito diferente. As periferias, elas são muito, realmente pobres, e eu não estou falando nem de dinheiro, estou falando assim de educação, de amor, de atenção. Às vezes as pessoas, elas só querem um mínimo de atenção, só querem uma conversa. Então, eu fui muito bem acolhida nas periferias e foi um lugar que realmente eu estive, eu fiz questão de conhecer a realidade das pessoas. De certa forma eu já conhecia, porque eu cresci de forma muito simples, nunca tive muitas, como é que eu posso dizer? Muita frescura, né? Eu cresci de forma simples, a gente cresceu assim, passando necessidade mesmo, então eu me identifiquei com algumas realidades. Mas hoje em dia é totalmente diferente do que a gente vivencia. Assim, a grande maioria, todas as cidades eu acho, né? Há um embelezamento muito grande do centro da cidade, sim, algumas ruas adjacentes, mas a grande periferia onde as pessoas necessitam, principalmente do poder público, na questão, como você fala, da alimentação, habitação, saneamento básico, educação, ainda falta muito, né? Falta. Solânia é uma cidade muito grande. Você acha que a cidade é só aquela rua ali, o binário, mas não é. É de uma proporção imensa. A cidade, eu sempre falo, onde eu chego, eu sempre falo, Solânia tem um potencial comercial imenso. É tanto que eu até tento ir para outras cidades, trabalhar externamente, mas a minha cidade, ela me acolhe, ela sempre tem um trabalho ali para mim. E quando se trata das periferias, é da mesma forma do comércio, é de forma extensa também. As periferias são muito extensas, tem várias periferias, tem muita criança, tem muito jovem envolvido com droga, e eu vejo que ainda tem essa carência na cidade da educação mesmo, sabe? De gerar emprego, de gerar renda, de entretenimento, algo que venha para somar realmente para a vida desses jovens que, infelizmente, a criminalidade, o uso de drogas vem aumentando.
E, consequentemente, com o crescimento de Solânia no desenvolvimento do comércio, isso também, e de certa forma, a violência que se tinha na zona rural, o pessoal acaba indo justamente para a cidade. E aí o poder aquisitivo, às vezes, não é para uma rua melhor, alguma coisa, e vai se juntando ali na periferia. Exatamente. Com condições menores. E aí o sofrimento aumenta, porque na zona rural ele ainda tem uma fonte de renda. E às vezes na rua não consegue um emprego ou outro para poder ajudar nessa renda, né? Isso mesmo. Aí já vai somando ali com a parte da periferia, que já não tem muito entendimento, já não tem muita educação. Quando eu falo não tem educação, é porque realmente falta mesmo aquela educação de ir para a escola. As crianças não têm a prática de frequentar a escola, evitam até, né? Então fica difícil quando soma assim uns habitantes que procuram rumos diferentes. No futuro, Yara ainda pensa novamente ir para uma campanha eleitoral? Rapaz, eu acredito que sim. Eu não sei como é que vai ser, né? O andar da carruagem, acho que a gente ainda tem muito chão para andar. Eu, particularmente, não tinha vontade nenhuma, não tenho antecedentes políticos, não tinha vontade nenhuma, assim como nosso amigo Franco Desejo. Nunca foi algo que eu disse, não, você. Não. Literalmente foi uma ideia que lançaram. Eu disse, um convite, eu disse, rapaz, eu vou. Era um desafio que ainda não tinha enfrentado, né? Exatamente. Pronto, como eu te falei, não tem nenhum desafio assim que eu disse, acho que eu não vou. Eu pensei, né? Pensei muito, até porque quando se trata de política, tem outros objetivos, as empresas já desvinculam, não querem estar mais vinculadas, então, de certa forma, foi mais um desafio que eu encarei, mas também de forma leve. Teve empresas que não quiseram se vincular, mas outras já apoiaram, já disseram, não, Yara, que massa, exatamente pelo fato de ter a coragem que muitas pessoas não têm. E eu ouvi muito isso. E foi desafiador e prazeroso também. Mais participações, Fran? Fica à vontade aí. Tem sim. Nós tem a Rosemary dando boa noite. Aí eu penso em ser, não só para ser mais um, porque eu sei que eu posso fazer a diferença. Então, eu sinto de mim mesmo que eu posso ser, não é que eu vou ser melhor do que quem está aí, é que eu sei que eu posso fazer a diferença mesmo. Tá? Foi por isso que eu aceitei o desafio, Frank. Foi exatamente com esse mesmo pensamento. E eu pude perceber, meu amigo Inácio, que a política ela mudou um pouco. Depois que eu entrei, não que eu esteja dizendo assim, mudou porque eu entrei. Não, porque foi uma ideia nova que foi abraçada. E eu achei muito legal, porque eu lancei vários projetos, coisa que antes não acontecia. Então, pelo fato de ter a facilidade nas redes sociais e uma mente mais aberta e uma visão de futuro melhor para a cidade e para o povo da cidade, então eu já usei ao meu favor, né? Eu usei as redes sociais ao meu favor e para poder mostrar sim que eu tinha ideias, que eu era uma novidade na campanha, na política, que poderia ser de forma diferente. E aí eu lancei o projeto Mais Saúde, eu lancei o projeto que poderia ter pessoas para estar auxiliando ali na parte escolar, na questão de saúde mental, também na questão de esporte. Tinha esses projetos aí. Infelizmente, o meu Instagram de candidata, que eu fiz 2 Instagrams, eu tive 2 pessoas, né, criadas. Tinha o Yara Bezerra, que sou eu, e tinha o Yara Bezerra candidato. Eu separei. Para não misturar os conteúdos. Exatamente. Para continuar com o meu trabalho como digital influencer e para ter aquele conteúdo direcionado para a política. Aí eu fui e criei outra identidade visual direcionada só para a campanha. Um conteúdo criado só naquele Instagram, mas infelizmente, alguns dias atrás, hackearam esse Instagram, que era o meu portfólio político, e foi hackeado e eu perdi. Mas aí a gente teve essa ideia de dividir, sabe? Para não poluir o meu Instagram profissional e ter um espaço exclusivo para a criação de conteúdo na política. Legal, eu ia até perguntar justamente isso. Dá para conciliar os dois ao mesmo tempo? Rapaz, a um certo ponto deu. Mas aí quando eu caí pra dentro mesmo, que eu vi que não tinha como, que tinha que estar nas visitas, que tinha que conversar com o povo,
que tinha que escutar histórias, que tinha que partilhar histórias, que tinha que compartilhar experiências, aí não estava dando mais. Não estava dando porque tudo requer tempo e dedicação, né? E tudo toma proporção quando você foca. Então, a partir do momento que nós focamos na campanha, eu tive mais, um alcance melhor, alcancei pessoas diferentes também, um público diferente. E aí o trabalho mesmo no Instagram ficou um pouco a desejar, porque não tinha aquela constância diária. Mas, de antemão, a gente foi, sim, criando um conteúdo diário e compartilhando nos dois, sempre direcionando, mas a certo ponto, assim, eu tive que focar na política. Mas, assim que acabar a política, eu já voltei na ativa de novo e vamos botar a Yara Bezerra para trabalhar. Aproveitar justamente quando você voltou na ativa e aproveitar também foi o período político. Como é que foi o reconhecimento das pessoas? Porque assim, você saindo na rua, tá ali em contato com as pessoas, como foi o reconhecimento das pessoas e como é atualmente também esse reconhecimento? Rapaz, eu sempre trato isso com muita alegria, sabe? De as pessoas me verem na rua e me abraçar e ter aquele carinho. E foi muito fácil pelo fato de, tipo, eu já vivenciar isso. Eu sempre tem alguém que me via na rua, que me abraçava, que tirava foto. Então, para mim, isso já foi mais tranquilo, porque já era algo real da minha vivência, né? Então, foi prático, foi tranquilo, foi leve, foi muito bom. E a questão, assim, era só realmente ter mais gente. Aí, isso aí que foi agregando, mas a experiência de estar perto, de abraçar, daquele contato físico mesmo, isso aí eu sempre já tenho. Muitas seguidoras têm aquele carinho comigo, que me vem de longe, vem pra perto e tira foto. Isso aí é maravilhoso. E assim como na vida de influenciadora, a gente vivenciou isso na política também. Importante essas participações aí, que justamente uma aguinha aqui que eu já vamos refrescar um pouquinho, né, Gogó? E aí, Frank, a gente vê aqui a participação como a Yara fala aí, justamente essa vivência, esse contato com as pessoas. É importante essa interação, até serve para quem está agora começando também na questão da influência e para outras pessoas como a gente que trabalha com outra área, mas que precisa, como disse a Yara, mostrar também a cara, como é diferente assim o jeito, a naturalidade das pessoas que já trabalham com isso, né? Mas a gente tenta aqui, mas é complicado, não é fácil não. Ela diz que é fácil porque é para ela é fácil, mas para a gente tenta, né? Não vai não. Meu amigo Frank, tem muita gente que fala que é fácil o nosso trabalho. Eu acho que é melhor jogar uma bolinha, viu, Frank? Assim, eu também gosto de jogar uma bolinha. Eu acho mais fácil, porque os outros filmes ninguém tá vendo, né? Mas o nosso trabalho, assim, é um trabalho ainda não tão reconhecido, né? É um trabalho que ele está sendo ainda moldado, as pessoas estão vendo se realmente dá credibilidade ou não. Mas como já falei anteriormente, a internet é um mundo de várias possibilidades, que todo mundo pode estar aí interagindo e entrando de certa forma. Passando agora para o futuro, quais os projetos futuros da Yara Bezerra, fora a festa de São João, lá de Bananeira? Eu sei que vai dançar muito, vai entrevistar muito, mas projetos futuros? Futuramente, a gente... Fora o empreendimento, né? Já, vamos falar do empreendimento logo, aí depois passar para os outros? Já tem um empreendimento aí que já é um projeto futuro, exatamente, né? Tem um empreendimento aí, projetos futuros, novas empresas, novos lançamentos assim, de negócios. Realmente fazer essa questão de mostrar para as pessoas que a comunicação é essencial. Atualmente eu estou me profissionalizando ainda mais para futuramente poder assim estar treinando pessoas e mostrando, né, que a comunicação ela é essencial para tudo na nossa vida. Então, futuramente vem muita coisa. A gente não pode contar muito, não, que é para não deixar o pessoal só na ansiedade, Mas tem muita coisa boa. Eu sempre procuro estar me inovando, me reinventando. E eu quero exatamente esse processo de evolução, sabe? Mas eu planejo realmente estar assim, passando a minha experiência, o meu conhecimento para outras pessoas. E a gente tem planos futuros que com certeza vai agregar na vida de muita gente. Eu sei assim, você está aprendendo grande conhecimento, tem já uma vasta experiência nesse trabalho. Você já pensou também em poder
de repente dar um curso, alguma coisa, passar essa sua experiência para alguém que queira também essa área. Ele tá querendo que eu fale de todo jeito aqui, ó, do futuro. Tô só catucando, né? Vai que escapula aí, desliza um pouquinho e sai a informação. Mas é exatamente isso. Eu já tô me profissionalizando para futuramente poder passar esse conhecimento, a gente poder fazer mentorias sobre comunicação, comunicação verbal e comunicação corporal. Às vezes a gente acha que a comunicação é só a fala, mas não é. Tem muitos segredos por trás da comunicação. E eu estou descobrindo isso para depois poder compartilhar com vocês. Importante. Eu lembro, há uns anos atrás, Yara, eu fiz um curso na C em Campina e eu tinha muita dificuldade com a questão da fala. Algumas palavras não saíam. Até hoje trava algumas coisas. Trava, sim. Né? E a fonoaudióloga lá me ajudou muito a poder tirar um pouco esse travamento. Às vezes a gente pensa, não é fácil fazer isso, mas há de certa forma um preparo, uns cursos que precisam ser feitos. Muitos segredos, toda a muitos área. preparos. Eu já fiz vários cursos. Eu já fiz uns 2 cursos de oratória. Atualmente eu estou no 3º. Mas esse é mais intenso. É um curso preparatório de 6 meses, que é bem completo. Vai além só da comunicação verbal. Então, a gente vai se descobrindo, vai vendo que o que é bom sempre pode melhorar. E isso é muito importante para o crescimento pessoal e profissional. Justamente nesses cursos, eu vou só catucando aqui, vai que a gente descubra. Há também, de certa forma, a expressão corporal, o jeito de se posicionar, de fazer, porque assim, se trabalha com imagem, não é só o áudio, mas uma imagem. Há também esse trabalho, para quem faça esse trabalho como você? Tem todo um trabalho completo, tanto de comunicação verbal, corporal, visual, tem tudo, é um conjunto completo. Quando você realmente se expõe, você tem que entender que quando você vai se comunicar com pessoas, elas não querem estar vendo ali só um robô falando. Tem muitas coisas que vão agregando na comunicação. Agora vamos para a área boa, a área do financeiro, né? Como é que é feita aí as parcerias? Como é que o pessoal pode lhe procurar para fazer as parcerias? Ou você faz alguma visita antes? Como é que é? Então, geralmente sempre é pelo Instagram, pelo WhatsApp. Eu não deixo o meu WhatsApp no Instagram, porque antes tinha, sabe, o link do meu Instagram lá, mas aí eu recebia muito fake, gente aleatória que mandava mensagem. Aí eu sempre respondo as pessoas, quem quer entrar em contato no Instagram, aí direciono para o WhatsApp. Eu mesmo que passo os orçamentos, cada lugar, cada uma pessoa é um orçamento, é uma forma diferente, é uma necessidade diferente, entendeu? Cada ambiente requer um trabalho diferente. Eu não posso chegar na funerária e entregar um trabalho e chegar numa padaria e entregar o mesmo trabalho. Cada um é de forma diferente, mas a gente sempre vai se adequando, conversando. Eu vou conversando com o cliente, querendo entender a necessidade dele, entendendo e absorvendo para a gente poder chegar a uma conclusão, a chegar a um valor que seja bom para nós dois. Eu sempre trabalho dessa forma, eu sempre tenho, lógico, né, o meu valor, e aí a gente conversa e chega a um ponto que seja bom para nós dois. Eu fiquei na dúvida agora, Frank, eu vou até perguntar, mas esse comercial do caixão você não levantava de dentro não, né? Não, até pediram para levantar, para entrar, sair de dentro do caixão, isso aí você já quer demais. Aí teria que ser um valor a mais. Vou entrar no caixão, passar uns 15 dias sem dormir depois de ter entrado, aí tinha que ter um adicional de entrada no caixão. Era complicado, eu fiquei com essa dúvida, senão eu vou perguntar, tem que... Porque eu já vi alguns trabalhos assim de algumas pessoas. Inclusive, o pessoal até disse, não, entra. Eu disse, eu não vou entrar nada, amigo. Não vou não, aí já não dá não. O ruim era ver o vídeo depois e a foto e aquela lembrança ficar. Quantos dias eu ia passar sem dormir depois de ter entrado nesse caixão? Imagina aí. Tá vendo aí? Não, esse desafio eu não topei não, viu? Você toparia, Frank? Frank, ele imaginou a possibilidade. Pensou, mas... Vamos lá, Frank, fica à vontade aí. Vamos lá, Inácio. A professora Wanda Roca está sentindo falta dela. Rapaz. Sabe que ela tá na Bahia ainda? Eu quero estar aqui. Boa noite, Inácio, Frank e a Joviara. Cheguei atrasada hoje, mas cheguei. Estava pelas aldeias ainda. Olha aí, tá curtindo a Bahia da Traição, hein? Isso. Aí tem o Mineiro Silva. Boa noite.
Boa noite. Essa aí tem experiência, admiro muito, sempre correndo à frente. Aí, meu amigo mineiro. Oi, Inácio, tem só um aviso aqui, abraço, pessoal, viu? que amanhã a Ótica Santa Luzia vai estar, amanhã, dia 28, no sindicato do meu pai, aqui em Arara, sindicato de DEDA. As consultas são gratuitas, 100% computadorizada e de fundo de olho, viu? E ainda facilita ainda em 7 vezes no crediário, viu? Não só no cartão, mas como no crediário. Então amanhã, a partir de 7h30, aqui no sindicato do meu pai, DEDA, aqui em Arara, a Ótica Santa Luzia vai estar atendendo, entendeu, pessoal? E quem chegar lá falar que viu aqui, pode falar que viu aqui, ainda vai ter um excelente desconto. Vamos dizer assim, só não vem quem não quer, né? Agora tá bom, o parcelamento, viu? Bom. Tem desculpa não. Muito bom, viu? Vai lá e vai ganhar aquele descontão. Fala com o professor Deda. Com certeza. Só falar lá, chegar, ouvir lá no podcast, lá foi, aqui que é o sindicato de DEDA, pronto, você vai ter um excelente desconto, viu? Agora eu vou, assim, a gente falou de parceria franco-iara, teve alguma parceria que você fez, assim, que é memorável, de certa forma, fora a do caixão, teve mais outra, assim, que você acha também memorável? Que essa, eu sei que a do caixão marcou muito, mas teve outra? Rapaz, todas as parcerias, elas têm aquele toque especial, né? E como eu faço muitos trabalhos, teve uma parceria também que a gente acabou indo para a TV. Também foi a mesma parceria do evento que eu fui barrada. Mas aí teve a oportunidade de ir para a TV. E eu acabei indo para a TV Paraíba, para a TV Correio, na verdade. A gente acabou indo para a TV divulgar esse evento lá. Então, foi algo que marcou mesmo, que ficou para a história. Tanto, não só o fato de ter ido na TV, mas toda a trajetória, a viagem, foi muito bacana. Legal demais, né? E aí, teve também alguma parceria que você, assim, começou a fazer a divulgação e deu trabalho para fazer em questão vamos dizer assim, da gravação, em questão de algum acontecimento, algum fato, assim, de repente, você não conseguia se concentrar para gravar esse... Não. Tem na questão de energia. Tem lugar que você vai e é acolhedor. Como aqui, por exemplo, vocês têm uma energia muito boa, um acolhimento muito bom. Mas sempre, eu acho que assim como todos nós, vocês também devem ter aquele cliente que dá um trabalho, aquele cliente... Dor de cabeça. O verdadeiro nó cego. Tem sempre um cliente nó cego que reclama, que não está satisfeito, que pergunta, que questiona, que contrata o seu serviço sem entender muito como funciona o trabalho, aí quer que você entregue além do que você pode entregar. Eu falo muitas vezes que uma vez um cliente ele me perguntou como é que funciona o seu trabalho, eu fui, expliquei, aí ele fez, mas você me garante trazer quantos clientes? E aí eu, sempre muito sincera, que às vezes eu até peco nessa questão, eu disse, meu querido, para falar a verdade, eu não garanto trazer nenhum. Sinceridade na hora, né? Pura. Porque eu não posso garantir. É algo que, por exemplo, eu indico o seu Instagram, e o seu Instagram, ele é a vitrine. É como se eu estivesse dizendo, entre nessa loja. E aí, quando você chega naquela loja, não tem nada para você comprar. Você vai comprar? Não tem como, né? Então, é da mesma forma. Eu indico o Instagram de uma pessoa, quando ela chega lá, não tem nada para ver. O Instagram tá vazio. O Instagram tá vazio, não tem uma identidade visual bacana, não tem uma apresentação bacana, não tem os produtos que a pessoa quer vender, e aí ela quer que eu chegue lá e faça Eu sei que eu sou boa, que bom. Mas também fazer mágica eu não consigo. E aí esse cidadão me fez essa pergunta e eu fui muito direta e falei. Eu disse, não tenho como fazer isso. Não tenho como garantir que eu vou lhe trazer 50 clientes. Como que eu vou fazer isso? Eu tenho bastante pessoas que me seguem, que me acompanham, mas eu não posso garantir de certeza que eu vou entregar 50 vendas. E depende muito das suas vendas, do seu vendedor, quem está acolhendo o cliente. Geralmente, eu indico um ambiente, mas e se o seguidor chegar lá e for mal atendido, ele vai comprar? Não.
Então, para isso também, eu vou preparar um treinamento para isso também, na parte geral, tanto na questão de marketing, de atendimento pessoal, de comunicação. Em breve vai vir uma novidade aí bem completa para vocês. Aí, viu, pessoal? Já teve o inverso também de entrar um seguidor em contato com você. Ô, Yara, você fez tão bem feito lá, fez isso, e eu cheguei lá, não era daquele jeito. Sim, com certeza. É exatamente por isso que eu tô falando. Chegou sim, seguidor que disse, Yara, tu foi, mostrou, mas eu cheguei nessa loja, o atendimento é péssimo, entendeu? E muitas das vezes eu já passei o feedback, porque eu gosto realmente de ser sincera. Eu disse, eu recebi esse feedback aqui. Infelizmente foi o feedback que eu recebi e estou repassando aí para vocês. Às vezes a gente tem muitos clientes, eu já trabalhei com vendas aqui para uma rádio, e a gente fazia e chegava lá o cliente, mas não veio isso e acontecia como você falou aí, essa questão de prometer clientes, a gente vai fazer o trabalho da gente, agora depende do seu atendimento aqui. Depende muito do serviço prestado também. Não depende só de mim, de como eu divulguei, de como foi passada a informação, depende do acolhimento do cliente. Hoje, a gente fez a pergunta, mas é bom sempre frisar, como é o seu trabalho hoje profissional e familiar? Dá para conciliar os dois sossegadamente? Ou às vezes você fica em dívida com um sobrinho, um aniversário, um convite que você tinha combinado com alguém e tem que cancelar por causa do evento? Sempre como acontece é que é esse concílio aí familiar? Sempre acontece isso, a gente fica ali naquela divisão. Inclusive teve uma vez que eu estava em São Paulo e foi aniversário da minha irmã. E aí a gente nunca tinha passado o aniversário assim separado. Aí de alguma forma eu tentei estar presente, mas não é fácil não, é difícil. E sempre realmente tem algum lugar para ir, algum trabalho para fazer exatamente naquele dia. Aí a gente tenta se dividir, mas tenta fazer da melhor forma, mas sempre deixa a desejar em algum lugar. Até porque ninguém é perfeito, né? A gente erra. E a partir do momento que você erra e tenta se corrigir, tá ótimo. Mas quando você erra e não se corrige, permanece no erro, já é algo mais delicado. Mas no meu caso eu sempre tento estar presente. Eu gosto desse momento de família, de acolhimento, de estar junto, de estar perto. Isso aí é algo realmente que é de Yara Bezerra. E o coração? O coração tá ocupado. Como é também a questão do coração? Dá tempo? É muito trabalho, muita gente, como é que é? Participa também junto? Participa, tenta sempre estar próximo, estar junto, estar dividindo ali alguma coisa, mas também é muito trabalho, tanto de lá quanto de cá. A gente tenta se adequar, mas dá um jeitinho sempre. Já entrou também no mundo digital? Não, mais ou menos. Ou você já está implantando aos poucos? Mais ou menos, até tem a produção dos vídeos lá do ambiente de trabalho dele, meu namorado, que é o Sampa 83. Eles também têm esse trabalho de uma criação de conteúdo bem interativo nos vídeos assim, engraçados, com bom humor, mas na questão de botar a cara para fazer o stories ainda é recuado. Vamos dizer, de certa forma, a professora Yara, esse vai ser o primeiro desafio com esse novo aluno? Tentar fazer ele também botar a cara? Já tentei. Já tentei aqui, ó. Essa aqui, às vezes ainda sai um vídeo. Quando tá na loja da mãe, ainda faz uns vídeos. Minha irmã também. Eu sempre tento, assim, colocar todo mundo para aparecer. Tento dizer que a melhor forma é realmente você expor o seu trabalho. Todas as minhas parcerias, as de antes e as atuais, todo mundo eu tentei implantar e mostrei que elas têm que realmente aparecer. Por quê? Porque se você tem um produto ou um serviço, quem tem conhecimento do produto é você. Então, só você pode passar aquela informação com mais credibilidade, com mais confiança. Então, só eu falando, eu vou dizer, esse copo aqui é lindo, é bom e não sei o quê. Mas se foi você que fez o copo, você vai saber de que ele foi feito, como foi feito, aonde foi feito. Então, eu sempre procuro mostrar para as minhas clientes, que no caso minhas parcerias, que elas precisam aparecer. Hoje em dia,
A Adriele virou blogueira. Minha parceira que faz o cabelo também sempre está aparecendo. Elas sempre tiveram essa resistência, essa dificuldade de aparecer. E hoje é algo mais natural para elas. Minha irmã também na loja sempre aparece. Porque eu incentivei, eu insisti, eu mostrei a necessidade que elas precisam criar conexões. Por quê? Pessoas, elas se conectam com pessoas. Então, dificilmente a pessoa ela vai se conectar apenas com um pôster no seu Instagram. A partir do momento que ela te vê ali todo dia, ela tem a sensação que ela está conectada com você. E é tanto que quando eu vejo algum seguidor que eu não conheço, que eu nunca vi assim pessoalmente, quando eu vejo na rua que eles me veem, eu sinto que a pessoa me conhece. Pelo fato exatamente de criar essa conexão. Importante mesmo. Hoje, para você, qual a sua maior conquista nesses anos de trabalho? A minha maior conquista realmente é o crescimento orgânico. Eu não posso falar nem de conquista, como é que eu posso dizer, de bens materiais, e graças a Deus foram muitas bênçãos. Eu cheguei assim a um nível que eu não imaginaria, mas para mim não é algo que seja idolatrado, sabe? Eu tenho, graças a Deus, assim, eu sou bem estabelecida, tenho minha estabilidade financeira, sou bem estruturada, graças a Deus, bem controladinha, faço as coisas bem certinhas, eu sempre procuro ser muito honesta em todos os âmbitos da minha vida. E já cheguei em lugares que eu nem imaginaria, já conheci lugares que eu nunca passou pela minha cabeça. De certa forma, você consegue perceber que o que eu transmito e o que eu falo não é sobre aquisições, não é sobre para onde eu fui, é realmente sobre o meu crescimento pessoal e profissional. Eu tenho orgulho disso mesmo. E a minha maior aquisição, onde eu cheguei, o que eu atingi, que me traz orgulho realmente assim, é a quantidade de pessoas que eu alcanço. As pessoas que eu consigo transmitir uma mensagem. Esses dias mesmo conheci uma seguidora minha que estava tremendo, estava nervosa, estava suando, passando mal. Eu achei até que era brincadeira, mas era sério. Ela estava emocionada, estava feliz, estava muito satisfeita por estar me vendo, por estar ali compartilhando um momento comigo. Então, para mim, isso não tem preço. E isso aí é uma conquista única que é só minha. Um carro, um celular, uma moto. Isso aí qualquer pessoa com esforço de trabalho diário, se você tiver uma condição financeira regular e também, né, sempre tá ali tendo a sua educação financeira em dia, você consegue adquirir. Porque tudo que eu consegui hoje na minha vida foi fruto do meu trabalho e, consequentemente, pela educação financeira. Eu costumo falar que ninguém me vê em farra, ninguém me vê em festa, ninguém me vê esbanjando, vivendo uma realidade que é fora da minha realidade. Não, sempre me vê trabalhando, sempre me vê correndo atrás, mas posteriormente você vai me ver adquirindo um bem, você vai me ver fazendo uma viagem, porque eu trabalhei para chegar naquele objetivo. Às vezes as pessoas não entendem por que algumas pessoas conseguem chegar a um objetivo e outras não. Então, eu vejo que realmente é a falta de foco, é a falta de planejamento. Eu sempre tenho essa questão comigo. Se eu quero fazer algo, eu estou ali, eu evito estar gastando, eu evito estar saindo, não fico assim esbanjando com marca, com roupa. Não tenho essas vaidades, mas eu tenho vaidade de realizar sonhos. Então, para mim, é mais importante. E o que eu realmente atingi, que eu me orgulho, é atingir pessoas. E agora somos 30 mil casas. Receber esse carinho de volta, né? É muito prazeroso. Isso aí não tem preço. Isso aí é algo que quem conseguiu, quem atingiu, quem chegou ao êxito foi eu. Não foi ninguém que disse, eu ajudei, não. Isso aí foi minha simplicidade, foi minha partilha, foi minha simpatia, foi minha energia, o que eu estou transmitindo para as pessoas e o que elas estão absorvendo. E aí foi aonde eu cheguei e disse, não, isso aqui é o êxito, isso aqui é maravilhoso. Vivenciar isso não tem preço. Importante. Tá vendo, Frank? Aquele jogo passado onde veio aquele senhorzinho pedindo para tirar uma foto comigo para matar a muriçoca lá da casa dele, isso aí já é uma conquista, viu? Tá vendo? Com certeza, essa conquista é única. Ninguém chama de você, não. Mas para quem tá começando agora,
e a gente quer entrar nesse meio também. Qual a dica que você daria e o conselho? Olha aí, ó, tô vendo alguém interessado. O conselho que eu te dou e o conselho que eu dou pra você que tá me assistindo é que só vá. Mesmo que alguém te fale que você é incapaz, que você tá se passando, que olha a blogueirinha, que olha o presépio, que oxe, os doidos, olha aquele, olha isso. As pessoas, elas sempre vão apontar uma coisa que ela não tem coragem de fazer. Sempre vão te diminuir, elas sempre vão encontrar defeito em você. Mas eu sempre falo, em todo lugar que eu vou, eu carrego essa mensagem para a minha vida. E se você parar para pensar, é a mensagem que faz mais sentido na vida de todo mundo. A única pessoa que pode fazer alguma coisa por você é você mesmo. Então, se você quer se cuidar, se você quer alcançar um objetivo, se você quer ter uma mudança no seu corpo, se você quer comprar um celular, se você quer comprar um carro, se você quer mudar de vida, a única pessoa que pode fazer isso é você mesmo. Então, se você quer entrar no meio da internet, no mundo virtual, entrar nas redes sociais, só vá. Muita gente chega pra mim, conversa comigo, outras digitais influencers que chegam, conversa comigo. Eu nunca cheguei pra botar ninguém pra trás. Graças a Deus eu tenho esse dom do impulsionamento. Onde eu chego, eu impulsiono, eu mostro. Eu tento direcionar e mostrar que você pode. Que ninguém pode dizer que você não pode. Ninguém pode deixar você paralisado. Se eu fosse paralisar, se eu fosse ouvir pessoas que me diminuíram, eu não estaria aqui hoje. Você pode ter certeza. Teve inúmeras pessoas que não acreditaram em mim, que riram de mim, que me chamaram de blogueirinha, que me chamaram de doida. E agora essa menina tá se achando. E hoje estamos aqui partilhando de experiências, de muita coisa que eu já vivenciei, que às vezes é tanta coisa. Você me pergunta sobre um desafio, às vezes eu nem lembrei, aí depois eu vou lembrando, porque já foram muitas coisas que eu vivenciei. Então, se eu tivesse ouvido ou parado porque alguém disse que eu não conseguia, porque alguém disse que estava feio, eu não estava aqui hoje. Você não teria me convidado para poder compartilhar a minha história. Então, o que eu posso dizer para você, que você tem um desejo no seu coração, só siga, só vá, tenha constância. Constância é essencial. Você está ali diariamente, postando, compartilhando, conversando com os seus seguidores, criando conexões, como eu já disse para vocês. Isso daí é importantíssimo, você ter um diálogo claro, simples e objetivo. Você criar assim, o seu texto mentalmente, o que você quer, a informação que você quer passar para os seus seguidores. Isso é essencial. Você fazendo isso, você tendo constância, dá certo. Para quem está em casa agora e para seus seguidores, qual mensagem você deixaria para eles nesse momento? Somos 30 mil, mas depois desse aí, qual a mensagem? 50, 80, 100 mil. Se você ainda não me segue, me siga. Vou reforçar a mensagem. A única pessoa que pode fazer alguma coisa por você é você mesmo. Então não deixe que falem que você não pode fazer. Só vá, só continue, só busque, tá? Se eu tivesse desistido, eu não estaria aqui hoje. Eu quero agradecer a todos que estão aí compartilhando, assistindo e comentando também conosco aqui. Quero agradecer a vocês, o espaço aqui, maravilhoso, massa demais. A recepção aqui tá nota 1000. Frank, você aí tem mais alguma participação? Manda aí a mensagem. Quero agradecer já a Yara aqui pela participação. Também nasci em Solânia, mas me criei em Arara. Então fica meio a meio, né? Não se dividir, né? Vamos lá, Frank. Só a professora Wanda Rock tá falando que volta só segunda-feira ainda para Pilões. As férias tá longa, viu? Ô, vida boa, viu? As férias tá longa. Eu acho que a lua de mel aqui tá melhor ainda. Ela tá aí muito, viu? Alô, professora Wanda. Ela não quer falar para nós não, mas eu tenho certeza. Aquele passarinho contou a gente, né? Alô, professora Wanda. Depois eu digo o nome do santo, viu? Quando a senhora vier naquele dia que marcou para vir pro bate-papo com a gente também, tá certo? Yara, eu quero agradecer demais a sua participação, muito engrandeceu o nosso podcast. A gente conhecia você pelo Instagram, agora a gente vai ficar mais ainda. Eu já seguia também, tá todo mundo seguindo, né? Coisa boa. A gente vai lá, vou ver os stories também, espero que o Sandoval passe mais vezes com o carro de som, né? Aí, né? Para ter os stories mais engraçados, mais descontraídos também, mas o seu jeito
não só profissional, mas o seu jeito assim natural, isso vai atrair cada vez mais pessoas para lhe seguir, porque mostra uma pessoa simples que você é, que vem crescendo com as bênçãos de Deus e vai crescer muito mais. Então, quero agradecer demais. A gente não conhecia pessoalmente, só através do Instagram, mas hoje a gente conhece e vê que é naturalmente a mesma pessoa. Ah, que coisa boa. Isso é gratificante demais. Você não precisar criar um personagem para ter uma conexão com as pessoas que lhe acompanham. Isso aí não tem preço, isso é muito bom. Obrigado também aqui a... Aisha. Não sei se não podia arrumar uma mais fácil, não, pra gente falar. Júlia. Pronto, então fica mais fácil pra mim. Aisha Júlia. Acha Júlia. Achou? Achou. No Instagram aonde? Acha a Júlia no Instagram, se não achar, acha a Yara, né? Me achando, acha ela e acha todo mundo. Então eu quero agradecer a descontração, a alegria, as brincadeiras. A gente tenta assim um podcast descontraído, um bate-papo que é muito bom. Muito bom, tá podcast certo? leve, descontraído, não precisa de muita firula, muito enfeite, né? Isso é muito bom. E o pessoal vai lhe conhecer agora sim, dessa forma. A Yara que está lá fazendo o trabalho é a mesma Yara no dia a dia. Que bom. Obrigado mesmo, bom trabalho, que você faça um grande São João. Que lembre da gente, pode mandar alô que a gente tá assistindo também, viu? Sim, viu? Tá lá. E que não... Alô, prefeito Matheus, esse ano, venha de volta, viu? Avisar, viu? Esperar aqui, o ano Venha pra passado cá. veio antes do São João. Vamos esperar de novo aqui. Estamos esperando o casal aí, a Maria Porto. Já deixei a prefeito. data reservada, dia 5 de julho. Para trazer as atrações aí que vai ser entrevistado pela Yara, viu? Você vai acompanhar, viu? Gente, obrigado mesmo, viu? Obrigado, meu amigo Inácio. Obrigado, meu amigo Frank, aqui nos bastidores. Obrigado, Aisha, também, por me acompanhar aqui. Muito obrigada pelo espaço. Agradeço pelo carinho, pela recepção. E um beijo aí para todos os ararenses, né? Obrigado pela recepção aqui na cidade vizinha. É muito bom essa conexão de cidades vizinhas. Que bom que eu sempre sou acolhida em Bananeiras, em Arara, em Serraria também. Estive lá esses dias também. Um abraço para todos de Serraria. Estive lá fazendo um trabalho também esse dia. Então é muito bom essa conexão da região do Brejo. E como já havia falado, né? Para não me chamar, eu vou. Se você não me segue, me siga aí. @Yara Bezerra Oficial. Obrigado mesmo a vocês, que Deus acompanhe vocês nesse retorno, que possam progredir cada vez mais. E a todos, Frank, mais uma vez, muito obrigado aí pela parceria, pelo apoio aí na parte técnica. E você que está em casa, já sabe, né? Quinta-feira, se Deus não me chamar antes, eu venho. Se Ele me chamar, Frank vem sozinho, tá certo? Um beijo.